Daremos início à sessão solene de outorga do título de cidadão paranapanemense ao excelentíssimo senhor desembargador Roque Antônio Mesquita de Oliveira, pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Para dirigir os trabalhos, convido o excelentíssimo senhor Afonso Aires de Melo, digníssimo presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema. Em sequência, os vereadores Alain Eduardo do Amaral Sebastião, Arimateia Camargo da Silva, Clodoaldo Cardoso Lopes, Haroldo Soares da Silveira, Leonardo de Araújo, Osmar Gonçalves, convido ainda o excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Antônio Iromite Nakagal, e sua esposa, Dona Maria. Também convido para compor a mesa o Dr. Renato Amari, ex-prefeito e ex-deputado federal, cidade de Sorocaba. Dr. César Piagentini Cruz, presidente da 67ª subseção da OAB de Avaré. Dr. Ademar Miquelin Filho, advogado da Cooperativa Ulambra. Registro ainda a presença aqui, e queremos agradecer, do Dr. Juliano Pérez de Albuquerque, representante da sala da OAB de Paranapanema, senhora Maria Inês Gasparini, agente administrativo do Judiciário de Paranapanema, Esbozete Diogo de Araújo, servidor do Tribunal de Justiça de Itaí, Márcio Rochel, agente administrativo judiciário de Itaí, Raquel Rocha, secretária de Educação e Cultura de Paranapanema, Tabata Medeiros Pereira, secretária de Desenvolvimento Social de Paranapanema, Dr. Jefferson Gonzaga, diretor jurídico da Prefeitura Municipal de Paranapanema, doutora Vanilza Venâncio Miquelin, advogada de Itaí, Nelson Aparecido Soares, diretor administrativo da Prefeitura de Paranapanema,
Itamírio Floriano da Rosa, presidente da CISPAR de Paranapanema. Otton Odon Duarte, presidente da loja maçônica Vale do Hermon de Paranapanema. E a todos os demais convidados, quero ainda, em nome da Câmara Municipal, desejar as boas-vindas. Para finalizarmos a composição da mesa de honra, convido os vereadores João Teixeira Filho e Otávio Aires de Melo para que conduzam o homenageado, o excelentíssimo senhor desembargador Roque Antônio Mesquita de Oliveira, até o assento reservado a ele, junto com sua esposa, junto a sua esposa também, senhora Estela Mares Mesquita Oliveira. Estando a mesa assim composta, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, especialmente convocada para a entrega de título de cidadão paranapanemense ao excelentíssimo senhor desembargador Roque Antônio Mesquita de Oliveira. Convido a todos que se coloquem em posição de respeito para que, ao som da banda municipal, possamos proceder à execução do hino nacional brasileiro.
Passo agora a proceder à leitura do projeto de decreto legislativo número 8/2012 e sua justificativa, o qual foi votado e aprovado por todos os vereadores em sessão ordinária realizada em 6 de novembro de 2012, o qual deu origem a esta homenagem e, em seguida, a leitura de sua biografia. Projeto de decreto legislativo número 8/2012 dispõe sobre a concessão de título de cidadão paranapanense. A Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema decreta: artigo 1º, fica concedido o título de cidadão paranapanense ao excelentíssimo senhor desembargador Roque Antônio Mesquita de Oliveira, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Artigo 2º. A entrega do diploma legal será feita em sessão solene da Câmara Municipal, especialmente convocada para esse fim, em data a ser determinada pela Presidência do Legislativo. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, em 24 de outubro de 2012. Vereador João Teixeira Filho. Justificativa. A apresentação desse projeto de decreto legislativo tem o intuito de entregar título de cidadão ao Dr. Roque Antônio Mesquita de Oliveira, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Anexo a essa justificativa, o currículo completo para nobres pares possam conhecer um pouco mais do homenageado. Nome: Roque Antônio Mesquita de Oliveira. Filiação: Roque Bueno de Oliveira e Maria do Rosário Mesquita de Oliveira. A esposa: Estela Mares Mesquita de Oliveira. Nasceu em 6 de junho de 1947, natural de Sorocaba, nacionalidade, claro, brasileira, né? Cursos superiores: bacharel em História, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, em 1970, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade de Direito de Sorocaba, 1971. Concurso público: aprovado e classificado em 16º lugar no 42º concurso de ingresso para a magistratura do Estado de São Paulo, tendo sido nomeado e empossado como juiz de direito em 19 de agosto de 1976. Atividades profissionais exercidas: advocacia em Sorocaba e região, 1971 a 1976, diretor interino da Escola Estadual de 1º e 2º grau Maria Angerames Calamandré, em Ibiúna, em 1971, juiz substituto em Itu, Salto, Indaiatuba, Porto Feliz, São Roque, Ibiúna, Sorocaba e Campinas, no período de 1976 a 1978, juiz de direito titular de Capão Bonito, em 1978, juiz auxiliar do interior com sede em Santo André, em 1978, juiz de direito titular de Salto, no período de 1979 a 1983, juiz de direito titular de Itu, 1983 a 1990, juiz de direito titular da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, no período de 1990 a 93, juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, 1992 a 93, juiz substituto em 2º grau na 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, de 1993 até abril de 1998. Juiz do 1º Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, 98 a 2005. Coordenador de Direito Privado do curso de Iniciação Funcional, mantido pela Escola Paulista da Magistratura, de agosto de 2006 a dezembro de 2009. Experiência anterior do ensino fundamental, médio e superior. Professor de Organização Social e Política do Brasil no Colégio Anchieta, em Sorocaba, em 1970 a 72. Professor de História Geral e do Brasil na Escola Estadual de 1º e 2º grau Maria Angemares
Calamandré, em Ibiúna, de 72 a 76, professor de Organização Social e Política do Brasil na Escola Estadual de Primeiro Grau Laurinda Vieira Pinto, em Ibiúna, de 72 a 76, professor de História Geral na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau de Itapiraí, São Paulo, em 71, professor de Organização Social e Política do Brasil e História Geral na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau de Alumínio, em 73 a 76, professor de História do Brasil na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, em 72 a 80, professor de Direito Civil da Faculdade de Direito de Itu, de 80 a 96, professor de História da Civilização e do Brasil na Escola Paulista da Magistratura, em 93, professor de Direito Civil do Complexo Jurídico Damásio de Jesus, em São Paulo, em 1999, atividades profissionais atualmente exercidas, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde 3 de fevereiro de 2005, em exercício junto à 18ª Câmara de Direito Privado. Professor de Direito Civil no Instituto de Ciências Jurídicas da Unip, Universidade Paulista, Campus Vergueiro de São Paulo, capital, desde 96. Outras atividades. Autor de vários artigos publicados na Tribuna da Magistratura, órgão de divulgação da Associação Paulista de Magistrados. Participação em congressos na área do direito estaduais, nacionais e internacionais e cursos de especialização na área do direito, direito constitucional, direito processual civil, ambos na PUC e na área de história. Convido o vereador João Teixeira Filho para que faça a saudação inicial ao nosso homenageado. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, neste momento, agradeço a Deus por nós estarmos aqui hoje, reunidos com tantas autoridades em nosso município. Quero agradecer muito a Deus por nós hoje estar aqui homenageando um irmão nosso, Dr. Roque Mesquita, desembargador, juiz, e quero, neste momento, agradecer a todos, senhor presidente, excelentíssimo senhor prefeito, senhor Antônio, com a sua esposa, Ana Maria, doutor César, presidente do AB, dos advogados de Amaré, e as demais autoridades, a esposa do doutor Roque e o doutor Renato Ana, ex-prefeito de Sorocaba e também deputado. Meus senhores, hoje é um dia tão grande para o nosso município de Paranapanema, porque hoje Paranapanema recebe um irmão que no qual nos acolheu na nossa luta, na nossa corrida lá para São Paulo. Os senhores, acho que muitos sabem que o fórum deste município ia ser fechado, no qual já estava um ofício na mão do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Ivan, para que o nosso fórum fosse fechado. E se fechasse o fórum para Paranapanema, seria um grande retrocesso para o nosso município. Porque a nossa população, principalmente as pessoas mais carentes, que não têm um carro para se deslocar daqui a Avaré ou daqui a Itaí, os senhores sabem que a audiência não tem hora para terminar. E dependendo da hora, essas pessoas carentes, que não têm condução para vir embora, teriam que posar na cidade de Avaré.
Porque ou perdia a audiência. E naquela época, em 2012, a doutora Priscila, aonde nós devemos muito também para ela, juíza aqui no nosso município, marcou uma reunião. Até primeiramente ela falou com o gerente do Banco do Brasil, e o gerente do Banco do Brasil tinha amizade comigo, e ele veio aqui para marcar a reunião com a doutora Priscila. E ela falou: seu João, não tem como eu ir lá em São Paulo marcar uma reunião, depende da força política. E naquele momento, eu lembrei no deputado Curiate no mesmo momento, e peguei o telefone ali na reunião e liguei para o Curiate. O Curiate já conversou, ligou para o doutor Roque, e esta reunião em São Paulo, no Tribunal de Justiça, foi marcada no dia 14 às 2 horas, não me lembro o mês, porque é 2012. Então nós fomos para São Paulo, e foi a força política, e no qual lá estava Dr. Roque Mesquita, desembargador, e perante a presença de mais desembargadores e juízes lá em São Paulo. E lá em São Paulo, Dr. Ivan, presidente do Tribunal de Justiça, perguntou se alguém queria usar a palavra lá no tribunal. E eu levantei a mão lá e usei a palavra no Tribunal de Justiça, explicando a situação do nosso povo, do nosso município. E o doutor Roque lá estava escutando e acatando o meu pronunciamento. Porque lá eu não levei papel escrito para falar. E nem aqui trouxe. Falo de coração. Falo das nossas necessidades. E o doutor Roque abraçou essa causa. Abraçou essa causa no qual o fórum ia ser fechado. Não tinha segurança no Fórum Paranapanema. E lá, falei para o doutor Ivan: doutor, nem segurança não tem no Fórum Paranapanema. Ele perguntou para a juíza: não tem, doutora Priscila? Ela respondeu: não tem. Falou: então vamos providenciar. Não tinha funcionário, faltando funcionário. Doutor Ivan, com a ajuda dessa grande pessoa que está aqui hoje, cedeu 3 funcionários. Um veio em setembro e outros veio dias depois. Então, imaginem, senhores, se fechasse o Fórum de Paranapanema. Quem tem carro, vai a hora que quer para Vareta e volta. Mas as pessoas que trabalham na roça, na boia fria, muitos que não têm o carro, como que ia fazer? Ou perdia a audiência, ou posava a Varé. Muitos sem dinheiro para comprar um salgado sequer para comer. Mas Deus é muito importante na nossa vida, porque Deus encaminha as pessoas, direciona as pessoas certas, aonde as pessoas vêm e abraçam a causa. E essa excelente pessoa aqui, olha, filho de Deus, e hoje filho de Paranapanema. Para nós, é uma satisfação, para mim hoje, é um prazer enorme de estar aqui com essa pessoa, enviado por Deus. Porque se não fosse ele, o fórum já estava fechado. Se não fosse ele, não tinha segurança no Fórum Paranapanema. Não tinha funcionário. E ele está lutando para ser comarca no nosso município. Paranapanema cada vez vai crescer mais com isso aí. Depende da prefeitura dar o terreno. Mas ele já está lutando por isso. Não tenho muitas palavras, doutor. A gente se emociona em alguns momentos. Porque é tão difícil a gente ver pessoas aí pegando carona que nós ia antes para ir para Varé. Pessoas que ficavam lá 10 horas da noite, talvez ligavam para a gente buscar, porque não tinha do que vir embora. Pessoas pobres, pessoas que não têm carro. E comentei na roça, doutor, esse caso que nós passamos lá em São Paulo, as próprias pessoas, mas este homem merece um título de cidadão. Então eu vou entrar, vou fazer o pedido desse título de cidadão. E na época, que hoje, agradeço a todos os vereadores, mas na época daquela gestão já tinha o Leonardo,
E eu, porque hoje, já é 6 mandatos que eu estou aqui. 6 mandatos de vereador que o povo me colocou e tenho o direito de lutar pelo povo do Paranapanema. E na época todos os vereadores votaram. Foi por unanimidade a votação, doutor. Todo mundo abraçou esse projeto. Então, senhores, tem vez que pessoas dão um título talvez por política. Mas esse título eu tenho certeza, senhores, que é honrado, é merecido. É um título do coração. Que Deus abençoe o senhor, doutor. O senhor é um homem abençoado por Deus, com sua esposa, com sua família, com seus amigos que estão aqui hoje, as autoridades, este povo presente que vem nos acompanhar. Quero agradecer vocês de coração e agradecer a Deus por nós hoje receber esse ilustre irmão, Dr. Roque Mesquita. O senhor já faz parte da minha família, da nossa família. Muito obrigado, doutor. Que Deus abençoe o senhor, que Deus ilumine e que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado a todos. Ouviremos agora as palavras do vereador Alain Eduardo do Amaral Sebastião. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por estarmos juntos aqui nessa noite de hoje. Eu peço permissão para, em nome do autor do projeto João Teixeira Filho, popular João Brás, cumprimentar a todos os nobres colegas aqui presentes. Quero cumprimentar o senhor prefeito Antônio Nakagawa e sua senhora. Quero cumprimentar o doutor César. Quero cumprimentar o doutor Ademar. Quero cumprimentar o doutor Juliano, presidente da OAB aqui de nosso município. Quero cumprimentar, na pessoa do Irã, todos os funcionários do judiciário aqui de nosso município. Quero cumprimentar o Itamiro, que é presidente do CISPAR, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de nosso município. Quero cumprimentar a Tabata, que é a secretária do Social. Quero cumprimentar a professora Raquel, que é secretária da Educação. Quero cumprimentar o Otton, popular Quito, que é presidente da loja maçônica Vale do Hermon. Quero cumprimentar o maestro Luciano, que tem feito um trabalho brilhante aí com os nossos jovens e crianças. Quero cumprimentar ao grande ex-prefeito, deputado estadual, deputado federal, nosso amigo Renato Amari, que existe 2 Sorocabas. Uma Sorocaba antes do Renato e outra Sorocaba depois da gestão do Renato. Renato, eu quero dizer que o senhor foi o melhor prefeito da história da cidade de Sorocaba. É também cidadão paranapanemense. Ajudou na votação e aprovação, quando deputado, do título de instância turística aqui de nosso município. Renato, eu peço a Deus e desejo muito que o senhor volte a ser prefeito de Sorocaba, porque o povo e a cidade merecem o senhor. Eu quero cumprimentar em especial ao homenageado da noite, Dr. Roque Antônio de Mesquita e sua senhora. Ao senhor, Dr. Roque, eu quero dizer muito obrigado. É uma honra estar recebendo o senhor como ilustre filho aqui da nossa terra. Saiba que Paranapanema o receberá sempre de braços abertos. Tenha aqui em seu coração um fraterno abraço de todos os cidadãos, de todos os munícipes, e dizer que Paranapanema agradece muito
é a importância que o senhor teve na história aqui do nosso município. O senhor marcou história, ajudando, articulando e batalhando pela permanência do fórum, e hoje ajudando e articulando para que Paranapanema se torne uma comarca. Então, eu desejo ao senhor que o senhor seja muito próspero, que o senhor tenha muita saúde para com a sua família, e que Paranapanema estará sempre de braços abertos para receber o senhor aqui. Parabéns e seja sempre bem-vindo à nossa terra. Ouvimos agora as palavras do vereador Leonardo de Araújo. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse momento. Agradecer aqui a presença de todas as autoridades, senhor presidente da Câmara, vereadores, presidentes de entidades e a população presente. Em especial, a presença do excelentíssimo desembargador, Dr. Roque Antônio Mesquita de Oliveira. Eu dar elogios para o desembargador agora, chover no molhado, né? João Braz já enalteceu, o vereador Alain. Mas, enfim, eu não posso deixar de agradecer, porque na época em que o João Braz era presidente de Câmara, e teve lá no tribunal para tentar arrumar um meio para que não tivéssemos aqui a nossa cidade de Paranapanema sem fórum, eu era vereador, e até fui convidado por ele para participar, para ir até lá. Peço desculpas por não ter ido, porque pela data que ele marcou, eu já tinha um compromisso. Mas, enfim, o excelentíssimo desembargador, sem dúvida, eu sei que teve uma influência grande para que o nosso fórum esteja até hoje como está, e peço também a ele que sempre continue lutando para que a gente possa ter aqui um fórum, ou até então uma comarca, para que a gente possa definitivamente ter aqui um atendimento à população carente. Como o João Braz já disse, eu me lembro muito bem disso, que muitas pessoas ou iam para Avaré quando tinham audiência, ou para requisitar alguma coisa no fórum de lá, era necessário que levasse, ou quando terminava uma audiência ficava lá esperando terminar e uma carona para vir embora. Então, acho que o doutor desembargador não tem nem noção de como ele pôde ajudar e resolver o problema de muitas pessoas aqui no nosso município. Enfim, só tenho a agradecer a ele como hoje um cidadão do nosso município. E eu quero dizer aqui a todos vocês, né, que estão aqui presentes e o resto da população, que este é um cidadão hoje paranapanemense e de muita importância para nós todos daqui. Muito obrigado. Ouvimos agora as palavras do vereador Otávio Aires de Mello. Boa noite, senhor presidente da Câmara, demais vereadores, autoridades presentes, população que se fazem presente também. Os vereadores que me antecederam já se posicionaram muito bem com relação ao que nos representa a visita do excelentíssimo desembargador Roque Antônio Mesquita de Oliveira, né, o qual nos honra muito com sua presença hoje nessa casa. Minhas palavras
Portanto, são simplesmente de agradecimento pelo empenho mostrado junto ao excelentíssimo também desembargador José Renato Nalini, o qual nós tivemos lá agora recentemente pedindo a intercessão, a continuidade da intercessão, para que seja construído um novo prédio do fórum, enfim, e o qual seja elevado até para deixará de ser de vara distrital para passar para a comarca. Para que avançamos, vamos dizer assim, na construção desse prédio, igual eu falei. Dessa forma, considerando a relevância e o reconhecimento dos préstimos desenvolvido pelo Dr. Desembargador Roque Antônio Mesquita de Oliveira, em nome da população de Paranapanema, o nosso muito obrigado, e pode ter certeza que esse título faz muito jus. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o ilustríssimo senhor doutor Renato Amari. Meu boa noite a todos. Eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, presidente da Câmara, Afonso Aires Melo, cumprimentar o prefeito de Paranapanema, Antônio Hiromiti Nakagawa, e sua esposa, Dona Maria. Queria cumprimentar meu querido amigo, companheiro de Faculdade de Direito de Ginásio do Estado, Roque Antônio Mesquita de Oliveira, e sua esposa, querida Estela Mares, por esse título que vocês recebem hoje, aqui na minha cidade de Paranapanema, até porque sou também cidadão de Paranapanema, com muita satisfação, muita honra para mim. Esse título me foi otorgado há 20 anos atrás. Eu tinha bigodes pretos, cabelos pretos, e hoje o tempo passou, 20 anos depois eu tenho a oportunidade de estar aqui agora recebendo também e prestigiando o meu querido Roque. Cumprimentar o vereador Alain Eduardo do Amaral Sebastião, muito obrigado pelas suas palavras. Você podia mudar seu título para Sorocaba, você me ajuda um pouco. Muito obrigado pelas palavras. Quero cumprimentar também o João Braz, parabenizando pelo trabalho feito, não só por Paranapanema, mas por toda a região, na luta pela manutenção do fórum aqui em Paranapanema. Vereador Otávio Aires de Melo, vereador Leonardo de Araújo, vereador Haroldo Soares da Silveira, do nosso PMDB, vereadora Arimateia Camargo da Silva, cumprimentar e agradecer muito ao Walter Kleimenk, presidente do PTB de Paranapanema, que nos assessorou aqui, fez companhia para a gente. Eu cheguei aqui às 7 horas, errei no horário e ele ficou me aturando por 1 hora conversando sobre política. Onde é que está o Walter? Está aí. Muito obrigado, Walter. Cumprimentar a Maria Isabel Sir White, está certo o seu nome? Sir White? Chique. Diretora da Câmara. Cumprimentar o presidente da OAB de Avaré, da nossa OAB, Dr. César Piagentini Cruz. Cumprimentar com muito respeito e muita alegria o Luciano Correia, maestro da Orquestra Municipal de Sopro de Paranapanema. Cumprimentar todas as músicas, os músicos que nos brindaram com uma coletânea de músicas muito gostosas. Eu estava brincando com o Roque, que por mais 2 músicas eu já entrava sambando aqui, cantando, para vir para cá sentar na mesa. Cumprimentar a todas as demais autoridades presentes e dizer, Roque, que eu me sinto absolutamente honrado de poder conviver com você desde os tempos do Ginásio do Estado. Você tinha muito cabelo, muitos cabelos negros, cativou a Estela, né? E a gente
traçou um caminho conjunto e a gente possa atestar até a tua vida íntegra, a tua vida de persistência, de luta, desde o tempo que você morava ali em frente ao mercado municipal, no Sobradinho, né? Até hoje, onde você mora também lá em Sorocaba, num empreendimento nosso, né? No Vilagem do Avião, e dizer que vocês estão de parabéns em ter o Roque, o Dr. Roque, como cidadão de Paranapanema. Com certeza vocês podem contar sempre com ele, porque nos nossos 60 e poucos anos, né, nessa convivência, eu aprendi a respeitar e admirar muito o Roque. Parabéns ao Roque, mas parabéns a Paranapanema por tê-lo feito com que ele recebesse hoje um título de cidadão. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Vamos ouvir agora o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Paranapanema, Antônio Hiromichi Nakagawa. Senhor presidente, senhores vereadores presentes, senhora e senhores, amigos e familiares, quero registrar nesta tribuna a imensa honra em participar dessa solenidade de entrega do título de cidadania paranapanemense, comenda que é o símbolo da homenagem da Câmara Municipal deste município, aos que já contribuíram com o crescimento da cidade. A homenagem prestada ao Dr. Roque Mesquita foi em razão do apoio, atenção e apreço dedicado a esta cidade, principalmente pelos esforços pela transformação de nosso fórum distrital em comarca, favorecendo o desenvolvimento e dinamizando a cidade. Dispensável enaltecer as qualidades de homem público do Dr. Roque Mesquita, que ao longo da sua carreira já foi presidente da Associação Paulista de Magistrado, professor e atualmente desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. O grande destaque da homenagem prestada pela Câmara Municipal de Paranapanema, ao conceder o título de cidadão paranapanemense, se traduz ainda em reconhecimento do empenho do Dr. Roque em prol da administração da justiça, que é essencial à dignidade da pessoa humana, atingindo a cada um dos cidadãos. Por tudo isso é que agradeço pessoalmente pelos trabalhos já desenvolvidos pela autoridade judiciária, que aqui se faz presente, não só enaltece a área jurídica, mas também a alma do novo cidadão desta cidade, que tenho a honra de administrar. Muito obrigado. Neste instante, o senhor presidente da Câmara Municipal e o vereador João Teixeira Filho farão a entrega do título de cidadão paranapanemense ao excelentíssimo senhor desembargador Roque Antônio Mesquita de Oliveira. A placa a ser entregue contém o seguinte registro. Fiquem ali, vocês já.
Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, de acordo com o Decreto Legislativo número 8/2012, confere ao desembargador Dr. Roque Antônio Mesquita de Oliveira o título de cidadão paranapanemense, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Estância Turística de Paranapanema, dezembro de 2012. Presidente da época, Rosaldo de Proença Pereira. Vereador e autor da propositura, João Teixeira Filho. Se você quiser ficar aqui, você já vai entregar outra placa. Da outra mão. Na sessão ordinária, realizada em 3 de março de 2015, foi aprovado por unanimidade a moção número 2/2015, de autoria do vereador Otávio Aires de Mello, o qual fará a entrega desta moção com os seguintes dizeres. A Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, de acordo com a moção número 2/2015, expressa ao presidente da Associação dos Magistrados de São Paulo, senhor desembargador Dr. Roque Antônio Mesquita de Oliveira, votos de congratulações e aplausos, em reconhecimento ao seu empenho pela viabilidade do projeto que destina recursos para a construção de um prédio do Fórum em nosso município, contribuindo assim para que torne realidade o tão sonhado e necessário edifício que atenderá aos nossos munícipes nas necessidades forenses. Estância Turística de Paranapanema, maio de 2015. Vereador Afonso Aires de Mello, presidente da Câmara. Vereador Otávio Aires de Mello, autor da propositura. Por favor, vereador Otávio Aires de Mello, vem aqui para entregar. Convido a senhora, a dona Maria, né, como eu costumo chamar, dona Maria, primeira-dama do município, da Estância Turística de Paranapanema, para entregar uma singela homenagem à dona Estela. Vai na frente, aqui a câmera não pega. Vai ali, bem no meio, a senhora tem. É por causa que pegar centralizar a filmagem.
Ouviremos o pronunciamento do homenageado, excelentíssimo senhor desembargador Roque Antônio Mesquita de Oliveira. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu gostaria de saudar o excelentíssimo senhor Afonso Aires de Mello, ilustre presidente desta honrosa Câmara Municipal. Saudar o excelentíssimo senhor Antônio Hiromi Nakagawa, digníssimo prefeito municipal, que com muito brilho, muita competência, dirige o Poder Executivo local. Quero saudar a dona Maria Nakagawa, presidente do Fundo Social da cidade. Saudar meu caro amigo, eterno, inesquecível, prefeito. E como amante da história, como vocês ouviram no meu currículo, eu sou estudioso da história. Posso afirmar tranquilamente que ao longo dos mais de 300 anos de vida de Sorocaba, Renato Amari se constituiu no melhor prefeito que Sorocaba já teve. Minha terra natal se orgulha de tê-lo entre nós. E eu, sabendo que ele também é cidadão de Paranapanema, fiquei ainda mais emocionado de agora compartilhar com ele essa honraria. E realmente a nossa amizade, Renato, começou quando estávamos lá no Colégio do Estado, né, no Estadão, fazendo lá o ginásio. Realmente você tinha cabelos pretos e eu tinha cabelos. Em compensação que você está de cabelo branco e eu não tenho cabelo branco ainda. Esse é o lado bom, né? Mas enfim, eu quero dizer que fiquei muito feliz de reencontrá-lo hoje. E espero que você, atendendo aos clamores dos sorocabanos, você volte a disputar a prefeitura nas próximas eleições. E desde já se sabe que a nossa família está junto. Quero saudar também o Dr. César Piagentini Cruz, que é o presidente da 67ª subseção da OAB de Avaré, cuja presença muito me honra, representando a nobre classe dos advogados. Tenho imenso respeito pela advocacia. Faço questão de sempre motivar os meus colegas lá no tribunal para que mantenham sempre as portas abertas para os advogados, sem necessidade de agendamento ou de qualquer outra providência, porque o advogado, na minha concepção, é o porta-voz do cidadão perante o Poder Judiciário. E uma das grandes e respeitáveis prerrogativas que o advogado tem e que deve ser respeitada pelos magistrados e também pelos membros do Ministério Público, é dirigir-se a eles, levando os pleitos dos cidadãos, sempre que seja necessário. Daí porque, em nome de Vossa Senhoria, eu saúdo todos os advogados militantes aqui na nossa região. Também saudar o doutor Ademar Michelin Filho, da cooperativa Olhambra. Os eminentes vereadores Alain Amaral, Leonardo Araújo, Arimateia Camargo, Otávio Aires de Mello, Haroldo Soares da Silveira e João Teixeira Filho, João Brás. Quando eu conheci João Brás, fiquei realmente comovido, admirado, e também passei a
tê-lo em meu coração, porque nunca vi tamanha dedicação aos interesses de Paranapanema. Lá em São Paulo, como ele mesmo disse aqui dessa tribuna, ele argumentou bravamente junto ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ivan Sartori, mostrando a necessidade de Paranapanema continuar com o seu fórum de portas abertas, principalmente em respeito às pessoas que não têm tantas condições para se deslocar a Avaré, porque Paranapanema, o fórum de Paranapanema é distrital de Avaré, e daí, se eu for fechado o fórum, as pessoas teriam que ir até Avaré. Muito obrigado, senhor João Braz, aí pela sua dedicação, e vamos continuar juntos nessa luta para melhorar ainda mais a justiça aqui em Paranapanema, porque uma comunidade não pode se desenvolver se não tiver uma estrutura boa, necessária, bem estruturada, bem firme na área da justiça. Eu quero dar um testemunho para todos aqui presentes a respeito da minha emoção de estar aqui. Daí porque quero cumprimentar a todas as senhoras, todos os senhores que tiveram a paciência de vir até aqui hoje para assistir este evento. Fiquei comovido de ver os jovens com os seus instrumentos, executando as melodias que comoveram todos nós, como bem destacou meu amigo Renato Amari. Realmente, para mim, que sou também professor, e comecei minha carreira de professor dando aula para jovens de 10 anos de idade, realmente fico muito feliz de ver vocês aí participando de um ato cívico como este e tocando seus instrumentos. Serve de exemplo para muitos jovens que andam pelo Brasil. Parabéns a vocês, parabéns ao senhor maestro por essa dedicação que é um exemplo para todos. E o testemunho que eu quero dar é a respeito da emoção que eu comecei a sentir hoje quando entrei aqui neste salão. E essa emoção foi ficando mais intensa ainda quando eu comecei a ouvir as palavras dos oradores que me antecederam. Comentei com a minha esposa Estela, quem também cumprimento efusivamente, que eu nunca tinha passado por uma experiência assim. Eu senti um calor humano muito grande aqui, diferente do que a gente vê por aí. Paranapanema, através de vocês, permita-me chamá-los de vocês, provocou em mim um sentimento assim de fraternidade muito intenso. Vocês são pessoas extremamente abençoadas. Deus, meu Pai, e nosso Pai, me abençoou muito. Realmente eu posso confessar que sou abençoado por Deus, porque estou aí caminhando nessa carreira que Deus me deu. Minha intenção antes, e o Renato é testemunha disso, eu simplesmente queria ser um professor e um advogado. Não havia na minha cabeça um plano de virar um magistrado. Mas de repente, lá na cidade de Ibiúna, onde eu advogava e dava aula no ginásio, durante uma oração que eu estava fazendo na igreja católica que eu frequento, senti aquela vontade de me inscrever para o concurso. E fui apoiado pelo juiz da cidade. Fui fazer o concurso para ver como é que era. E Deus me abençoou com a aprovação. E aí entendi isso como uma missão que Deus me dava. Deixei da advocacia, mantive o magistério. Até hoje sou professor, agora não mais para pessoas com 10 anos, com 15 anos, mas com pessoas mais velhas, porque leciono há mais de 40 anos em faculdade de Direito. E continuo, então, cumprindo a minha missão de ser útil ao próximo. Quando eu passei no concurso, a minha oração, Sr. João Braz, foi no seguinte sentido: meu Deus, se agora eu vou entrar na magistratura paulista com muita honra, permita que este cargo favoreça
um trabalho de auxílio a todos os meus irmãos, estejam onde estiverem. E então eu resolvi militar na magistratura, procurando ajudar. Também não esperava chegar a desembargador. Deus me colocou nesse cargo também. O filho de um operário da Estrada de Ferro Sorocabana e de uma professora primária não tinha muitas aspirações para chegar em grandes cargos da vida. Éramos uma família, não vou dizer carente, mas uma família com poucos recursos, que morava lá em Sorocaba. E com a ajuda de Deus eu acabei recebendo essa missão. E foi assim, meus amigos, meus conterrâneos, foi assim que eu acabei recebendo essa missão de vir a Paranapanema. A doutora Priscila, que o senhor João Braz lembrou aqui, foi minha aluna no curso de iniciação da Escola Paulista da Magistratura, que eu também trabalho na formação de juízes. E ela me contou os problemas que estavam acontecendo aqui. E eu prontamente disse a ela que iria ajudá-la. Então eu vim para cá, junto com um funcionário da Associação Paulista de Magistrados, naquela ocasião eu era o presidente. Visitei o fórum, visitei as autoridades e começamos a trabalhar. Mas eu contei aqui em Paranapanema com um aliado, que está lá no fundão, o Irã José Rodrigues. O Irã é um devotado servidor do Poder Judiciário. Eu me aproximei do Irã porque as nossas carreiras nos colocaram juntos no Fórum de Sorocaba, eu como juiz de direito e ele como escrevente. E naquele momento, lá pelos anos 76, 77, muitos daqui não tinham nem nascido ainda nesses anos, né? Começou a nossa amizade. E a nossa amizade dura até hoje. Então eu quero agradecer muito a você, Irã, assim de público, porque você também me ensinou a vir a Paranapanema, me acolheu com muita lhaneza de trato, com muita fineza, desde o primeiro momento que eu aqui cheguei. E deste momento em diante eu comecei a amar Paranapanema. Posso dizer até, sem querer ser demagogo, mas, senhor presidente, senhor prefeito, foi um amor à primeira vista. Eu comecei a me interessar muito por Paranapanema. Me interessei tanto que não podia deixar de ser. Fui fazer uma pesquisa para saber de onde vem Paranapanema. Isso é porque eu sou fanático por história, sou João Braz, né? E quis saber, antes de mais nada, de onde veio Paranapanema. E aí fui às fontes históricas, né, para saber por que Paranapanema está nesse grau de desenvolvimento, por que o povo que mora aqui, que vive aqui, tem um amor muito grande pela terra, um sentimento de pátria muito avançado aqui, recebe as pessoas de fora com bastante alegria. Paranapanema atraiu pessoas de várias localidades, muitas até cruzaram o Oceano Atlântico, vindo lá das terras europeias para morar em Paranapanema. Então eu procurei, senhores vereadores, pesquisar isso. O que tem esta terra que atraiu tanta gente assim, tão diferente? Aí eu descobri que antigamente era uma simples povoação que estava dentro de uma localidade conhecida na época como Faxina. E hoje tornou-se Itapeva. Possuía terras férteis, possuía uma topografia plana, possuía um clima agradável, um ambiente que acabou atraindo muitas famílias e, acima de tudo, foi invocada a proteção de Nossa Senhora do Bom Sucesso. E aí várias famílias vieram aqui e eu descobri que o líder era o capitão José Pinto de Melo. Corria o ano de 1856, com certeza ninguém havia nascido nesse ano, entre nós aqui, né? Não há testemunhas ainda. Nesse ano, a pequena capela foi consagrada para Nossa Senhora do Bom Sucesso.
Veio aqui o vigário de Botucatu, o padre Modesto Marques Teixeira, acompanhado pelos senhores Pedro Soares de Barros e Martino de Oliveira. Esses senhores resolveram, 2 anos depois, fazer uma planta do povoado, e notem aí essa preocupação dos nossos ancestrais, de planejar o nascimento da futura cidade. A planta partiu da capela, recém-construída, que ficava a 3 quilômetros de distância da margem esquerda do rio Paranapanema. Aí aquele povoado se transformou numa freguesia. Para quem não sabe, a freguesia era uma divisão da Igreja Católica, que passava a ter autonomia para a prática da religião. Em 20 de abril de 1859, pela lei provincial número 20, depois de 20 anos foi elevada à categoria de vila, pela lei provincial 33, de 10 de março de 1885, e aí, senhores vereadores, seus ancestrais instalaram a primeira Câmara Municipal, em 2 de maio de 1886, e o presidente da Câmara, antecessor de Vossa Excelência, senhor João Domingues Leite, vice-presidente, o senhor Silvério Araújo Costa, e mais os vereadores Alferes Adelino Brizola, José Antônio Caetano Soares, Rosendo Walter Schmidt, José Azevedo Amaral Gurgel, Alfredo Antônio Duarte, este passou a ser o secretário, senhor Outinho Alfredo Soares. E eu queria destacar a presença do Dr. Antônio Augusto Nogueira Gama, que era advogado, exercia o cargo de procurador do município e foi o relator do primeiro Código de Posturas e do Regimento Interno. É muito importante, meus amigos, nós lembrarmos das pessoas que vieram antes de nós, para nós podermos entender o que acontece hoje. A vila iniciou um desenvolvimento muito rápido, uma terra abençoada. E, pela lei estadual 1038, 19 de dezembro de 1906, já foi elevada a município, com o nome de Bom Sucesso. Bom Sucesso. E o primeiro prefeito, senhor Antônio, foi o senhor José Bernardino de Souza Cardia. E em 30 de julho de 1934, pelo Decreto-Lei 6.530, o município de Bom Sucesso foi extinto e incorporado ao município de Itaí. E ficou distrito de Itaí até 1944. Mas o povo não se conformou. 10 anos depois, pelo Decreto Estadual 14.334, de 30 de novembro de 1944, o distrito voltou a ser município, e aí adotou o nome de Paranapanema. E eu descobri que, com grande pompa, em 1º de janeiro de 1945, Paranapanema teve, agora com esse nome, o primeiro prefeito, o senhor João Domingues de Oliveira. Foi nomeado pelo governador do estado, Dr. Fernando Costa, e vejam, as chaves da cidade foram entregues pelo presidente da República, o senhor Getúlio Vargas. Então vejam a história ligada a Paranapanema, o destino que ela tem para ser um município pujante, e está sendo. E assim, meus amigos, a cidade passou a se desenvolver, e no campo da administração da justiça, hoje é uma unidade distrital de Avaré. Mas, como já foi dito aqui, eu sou um dos que não se conforma de ver agora a minha terra também sendo um distrito de Avaré. Para mim isso não tem sentido. Então já está na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o projeto de lei que vai transformar Paranapanema em comarca. E eu quero estar aqui para instalar essa comarca. Comarca. Vai ser independente de Avaré, vai ter vida própria, não vai precisar mais ficar dependendo dos juízes, enfim, toda a estrutura de Avaré. Não, vai poder ter os seus cartórios, de registro de imóveis, protestos, enfim, toda aquela estrutura que as comarcas têm, Paranapanema com certeza terá. E o projeto, segundo conversei com o presidente do tribunal, o desembargador José Renato Nalini, e sou João Braz. O Nalini foi meu colega de concurso, eu fui sucessor dele na 2ª Vara de Itu, de modo que tudo está favorecendo para esse contato, e ele garantiu
que em breve esse projeto será aprovado. Não contente, fui falar com o deputado Fernando Capês, que é o presidente da Assembleia, também meu amigo. Tive uma grande aproximação com ele quando eu era presidente da Associação dos Magistrados. E ele disse que dentro de mais algum tempo, algumas semanas, esse projeto será aprovado pela augusta Assembleia Legislativa do Estado, e aí a parte burocrática estará terminada e nós iremos providenciar, então, tudo que for necessário para a efetiva instalação da comarca de Paranapanema. Meus caros, como vocês percebem, é assim que se constrói uma grande cidade. E eu estou orgulhoso, muito agradecido aos senhores vereadores por me conceder esta oportunidade de participar da vida de Paranapanema. Eu peço licença, não gostaria de ser repetitivo, chato, mas eu não posso deixar de contar uma parábola, meu caro Renato Amari. Às vezes as parábolas são boas para passar imagens de ensinamentos. Jesus fazia muito isso quando ele conversava com as pessoas. Peço licença então para contar a seguinte parábola. A parábola é uma história que a gente conta com uma grande lição de vida. Vocês que são mais jovens, vejam só esta parábola. Durante uma era glacial, gelo, muito antiga, quando parte do globo terrestre estava coberta por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos, por não se adaptarem às condições daquele clima hostil. Foi então que uma grande manada de porcos espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se unir, a juntar-se mais e mais. E eram porcos espinhos, senhor presidente, senhor prefeito. Assim, cada um podia sentir o calor do corpo do outro. E todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente, aqueciam-se, enfrentando por mais tempo aquele inverno tenebroso. Porém, vida ingrata, os espinhos de cada um, senhores vereadores, começaram a ferir os companheiros mais próximos. Justamente aqueles que lhes forneciam mais calor, porque eles estavam próximos. O calor era vital para eles, era uma questão de vida ou morte. E aí eles se afastaram, porque estavam machucados, feridos com os espinhos dos companheiros. Eles se dispersaram, por não suportarem mais aqueles espinhos dos seus semelhantes. Né? Doía muito, né? Imagine. Mas essa não foi a melhor solução, meus queridos. Separados, começaram a morrer congelados. Os que não morreram voltaram a se aproximar, pouco a pouco, com jeito, com cuidado, com precauções, de tal forma que, unidos, cada qual conservava certa distância do outro, uma distância mínima, mas o suficiente para conviver sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar danos recíprocos. E assim suportaram-se, resistindo à longa era glacial. Eles sobreviveram, Sr. João, sobreviveram. Então, meus amigos, meus conterrâneos, este é o segredo para a convivência fraterna entre pessoas que se encontram na mesma cidade. E Paranapanema não é diferente das demais cidades. Afinal, aqui vivem pessoas que amam a terra, que herdaram de seus ancestrais, como eu já disse, o amor pelo território, que aprenderam a cultivar a terra, a respeitar o rio, fonte da vida, espaço para o lazer de todos. Todos querem progredir individualmente e, em consequência, também almejam o progresso coletivo, o desenvolvimento da cidade, enfim. Aqui se vive bem, o ar é puro, a comida é boa. Mas, em razão da natureza humana, todos nós temos momentos que os espinhos machucam, né? Causam tristeza, frustração, vontade de desistir. Nenhum de nós está livre desses momentos meio depressivos.
Mas somos irmãos. Nós devemos acomodar os nossos espinhos mais perto de nós, para que não cheguem a ferir o nosso próximo. Isso significa o respeito à liberdade de outrem, para que os nossos direitos, as nossas necessidades sejam também respeitados. E é por isso, meus conterrâneos e meus amigos, senhores vereadores, senhor prefeito, enfim, Renato Amari, todos aqui presentes, quero deixar de público uma declaração no sentido de que eu estou muito orgulhoso mesmo, muito agradecido por terem me escolhido para integrar a comunidade paranapanense. Quero agradecer a moção de aplauso, que também foi feita por iniciativa do vereador Otávio Aires de Mello. Agradecer mais uma vez ao senhor João Teixeira Filho, pela iniciativa de propor o título. Quero agradecer a todos os vereadores desta Casa de Leis por terem concordado com essas propostas e aprovado sem nenhuma divergência, como a gente diz lá no tribunal, foi por unanimidade, né, senhor João? Muito obrigado mesmo. E para mim só resta pedir para que Nossa Senhora do Bom Sucesso continue abençoando sempre a todos nós, de modo especial todos aqueles que trabalham para o bem da cidade, principalmente aqueles que estão lá no fórum. Nós estamos também providenciando a separação do anexo dos executivos fiscais para viabilizar mais o trabalho dos executivos fiscais. Enfim, eu me comprometo aqui com todos vocês a prosseguir a luta para deixar o serviço de justiça em Paranapanema de acordo com o respeito e a consideração que os cidadãos de Paranapanema merecem. Muito obrigado. Viu, mas terminou ainda. Não, terminou a sessão. Não terminou. Eu não encerrei ainda. Não encerrei. Senhor presidente, nesse instante, usará das palavras e fará o encerramento em seguida. Esta presidência, em nome dos vereadores que integram esse poder, agradece pela participação de todos, em especial ao nosso homenageado, excelentíssimo senhor desembargador Roque Antônio Mesquita de Oliveira. E em nome de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão.